continuidade à história profunda da Terra, vamos tratar agora do monoteísmo e o fim da Era da Transfiguração. Esse período, quando eu falo em monoteísmo, eu tenho dois parâmetros clássicos: o Akenaton, o rei Akenaton, e depois o rei Josias de Israel. Mas antes da gente começar a falar sobre o monoteísmo e o fim da Era da Transfiguração, que é o momento que o monoteísmo se instala no planeta Terra a partir de uma tentativa frustrada de Akenaton no século XIV a.C., lá no Egito. E depois, mais solidamente, a partir do ano 640 a.C., em Israel, no reino de Judá, com o rei Josias. Ali, oficialmente, a gente tem o monoteísmo judaico-cristão, esse que nós conhecemos. Esses dois momentos vão assinalar duas punhaladas na ideia da transfiguração. Como eu vinha já descrevendo, várias tradições antigas cultivaram a transfiguração. Conheciam a técnica de fazer isso, a techné, e a fizeram. É bom lembrar que depois do Egito, a coisa se espalha pelo mundo, e nós temos então na Grécia, especialmente, já século IX, X a.C., tempos pré-homéricos, portanto, tempos heróicos, como dizem os historiadores. Nós temos Atis, nós temos Mitra, que vem da Pérsia, Indra, que vem da Índia, Dumuzi Tammuz, que é um deus Anunnaki, Dumuzi. Na Bíblia aparece com o nome de Tammuz, citado muito por Jeremias. E o grande Osíris, o primeiro ressuscitado, o mais famoso dos ressuscitados em vida. Lógico que nós vamos ter uma continuidade, agora já estamos na Europa, estamos na Grécia muito primitiva, pré-Homero, portanto, quando nós temos os iniciados de Eleusis, os mistai de Eleusis, mistai, os mistagogos, os mistérios, a escola que adota crianças e os treina para serem mistai, iniciados num curso que os levará ao divino. Está escrito lá em Eleusis: aqueles que são puros e saudáveis de mãos e no coração e que não têm a má consciência em si, podem entrar nessa escola. Esse é o seu slogan de boas-vindas aos jovens iniciáticos no culto dos mistérios. Um pouco mais antigo ainda do que a Grécia, ainda na Turquia, aí estamos no século XII, XIII antes de Cristo, 1100, 1200, nós temos em Cibele a deusa Frígia. Frígia é uma região da Turquia que protege a humanidade dos meteoros. Um dos primeiros epítetos de Cibele, a protetora da humanidade dos meteoros. Repare que coisa interessante. Uma preocupação dos deuses com os meteoros. Ainda dos mistérios eleusinos, da ilha de Eleusis, nós vamos ter as panaceias. As panaceias eram aquelas deusas da magia e da cura. Panaceia é um remédio para todos os males. Aí tem a Ígia, da qual saiu o nome Higiene, a deusa da limpeza, do sanitarista. Deveria ser do sanitarista da época, uma preocupação com a vida sadia da água do território. A primeira ecologia que o planeta Terra teve era elevada a uma divindade, a consagração de uma divindade. Esses mistérios de Eleusis, como a Eucaristia cristã, do pão e do vinho, existe, assim como o padre toma o vinho e ali o vinho na Eucaristia
se torna o sangue de Cristo, a hóstia e a carne. Então, esse ritual já era praticado em Eleusis, era o Kikyo, que tinha uma substância muito poderosa, que a gente, psicoativo, semelhante a um dos principais alcaloides vegetais psicodélicos e indutores de visões, o ergot, a Claviceps purpurea. Nessa imagem nós vamos ver um vaso feito para beber o Kikyo. Isso aqui está no Museu Arqueológico de Atenas. Eu estive lá, mas não vi isso, não estava atento para isso naquele instante. Isso já faz mais de 10 anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos para 1340, tempo do Akhenaton. Akhenaton é o primeiro monoteísta da história, dizem os historiadores. Mas ele era um tipo de monoteísmo muito radical. Akhenaton acabava com o culto de Amon, Amon-Ra. Ra é o Sol, a divindade mais popular do Egito Antigo, cujo culto durou mais de 2000 anos. Mas não durou muito, a gente sabe que durou só 19 anos o poder do Akhenaton. Há uma revolta com os sacerdotes de Amon, o culto a Amon é reestabelecido, Akhenaton entra em desgraça e desaparece da história. Ainda hoje discute-se onde está a múmia dele. Tem um farsante lá no Egito, que é o chefe de todos os arqueólogos do Egito, é um chefe oficial, e jura, está aqui o Akhenaton, mentira, aquele cara é muito mentiroso. Mas será que Akhenaton não foi perseguido e abandonado? Por quê? Porque ele tentou voltar ao culto inicial lá de Heliópolis, que os egípcios chamavam de On, do Ptah, do Horus, e Ra aqui com o nome de Aton. O primeiro sol que aparece é o nome de Aton. Ele tem semelhança com o Ra, mas o Ra é posterior. O Ra é o Sol, nosso Sol. O Aton não necessariamente. Ele pode ser Sirius, como dizem alguns. Esse monoteísmo dele foi abandonado porque era muito radical. Aqui tem uma foto do museu, de onde estão alguns, são desenhos, na verdade, de peças do museu. Semenkari Meritaton, as filhas de Akhenaton. Aqui está o momento em que ele é rei, 1352, 1335, século XIV a.C., já em Tel El-Amar, na capital que ele fundou. Aqui um look do o pai dele, Amenófis III, o pai dele, e a mama, uma das filhas, filha de Akhenaton, com Nefertiti. Reparem as cabeças. Quando apareceu essa primeira cabeça longa que se conhece, imediatamente se associou isso aqueles métodos de amarrar o crânio, do nenê bem novinho, amarra o crânio de modo que ele só pode crescer para trás, se alongando. Mas a gente sabe que não é isso. A verdadeira história dos cabeças vermelhas, dos crânios alongados, não tem nada a ver com esse ritual de amarrar. É claro que, por que existe até hoje esses rituais, onde ainda na África tem muito, que se amarra a cabeça do nenê? É porque é um sinal de distinção e de nobreza dentro daquela tribo. Aquela tribo está alguém de alto status, de elevado status, alguém nobre dentro da tribo tem essa licença de fazer isso com seus filhos, para que eles sejam reconhecidos como de uma família nobre. Isso acontece no mundo todo, mas isso teve um início nos crânios alongados de verdade, pela natureza, pela genética, pelo DNA, não porque alguém amarrou uma fita de couro, ou de pano, ou de madeira, fez um processo artificial mecânico de apertar o crânio. Não se esqueça que crânios alongados, daqueles caras lá de 10, 12 mil anos atrás, o volume do crânio é maior, é 30% maior. Se eu pegar um nenê recém-nascido, amarrar o cérebro dele, 6 meses depois de tirar as tiras, ele vai ter um crânio alongado, mas o volume será o mesmo.
Não muda o volume eu mudando a forma, não muda o volume eu alterando a forma. Isso não se trata de um crânio, vou repetir mais uma vez, não se trata de um crânio que foi apertado para ficar alongado. Estou falando de crânios alongados por DNA, isto é, por edição. Um close no nosso rei, a mulher dele, Nefertiti, que pode ser a múmia dela, dizem alguns historiadores. Não guarda muita semelhança com um busto, mas, de qualquer modo, nós temos um crânio também alongado, Nefertiti. Eu quero introduzir uma teoria. A partir do século XV a.C., então no tempo do Atenaton, 1400, e mais tarde, mais tarde, no século XIV com Atenaton, esses 1000 anos que separam a 17ª dinastia, 16ª para a 17ª dinastia, nós vimos no Egito, assim como em outras culturas, outras tradições mesopotâmicas, no tempo de Hammurabi, por exemplo, é até anterior, isso lá na Babilônia, na velha Babilônia, nós vimos que a militarização diminuiu as experiências transformadoras do homem. As teocracias egípcias e mesopotâmicas se fecham em sistemas exclusivos e expansionistas. Elas são expansionistas e estão militarizadas. No Extremo Oriente não é diferente, conforme consta nos épicos fundacionais da Índia e da China. Essa é a primeira divisão do mundo civilizado. Os deuses parecem abandonar os homens. Está na hora de se fundar religiões, portanto, quando os deuses abandonam os homens. Os fenômenos espirituais transformadores dão lugar aos sistemas de crenças, segundo as posições desses estados teocráticos. A primeira grande prova disso foi, então, como eu disse, a fracassada tentativa monoteísta do rei Akenaton, 1350-1331, segundo algumas cronologias. Aqui está o hino do Aton, coisa interessante. Esse rapaz escreveu isso. Os homens dormiram como mortos, agora erguem os braços em louvor. Os pássaros voam, os peixes saltam, as plantas florescem e o trabalho começa. Aton criou o filho no ventre da mãe, a semente dos homens, e gerou toda a vida. Ele distinguiu as raças, suas naturezas, línguas e peles, e atende às necessidades de todos. Aton fez o Nilo no Egito e choveu como um Nilo celestial em países estrangeiros. Ele tem 1 milhão de formas, de acordo com a hora do dia e de onde é visto. No entanto, ele é sempre o mesmo. Isso é mais do que um poema. Esse é um recado do que aquilo que Akenaton considerava uma divindade. Uma divindade. Uma estrela. Daí que surge a ideia da transfiguração. Alguém que vai ao encontro do divino e volta dele iluminado ou transforma-se em uma estrela. Está escrito lá no texto das pirâmides no Egito, muito tempo antes da Akenaton. Muito tempo mesmo. Pergunto eu, como é que se cria uma religião? Bom, me ajudem nessa aí. Eu estou começando a provocar. Requisitos básicos, tem que ter poder político, econômico e militar. Eu imagino. São necessários também inteligência, abstração e vontade. Mas tem um requisito fundamental, eu tenho que criar um monoteísmo. Criar um Deus a partir de outros. O monoteísmo é exatamente isso. Criar um Deus, uma unidade, a partir da multiplicidade. Isto é monoteísmo. Em 1939, meses antes da guerra começar, da Segunda Guerra começar, o Freud lançou um livro, Moisés e o Monoteísmo. Esse livro foi lançado assim nas vésperas daquele 1º de setembro de 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial. O mundo não estava esperando o livro de Freud nenhum.
Nesse livro ele tentava fazer uma analogia que Akenaton era Moisés, porque o que unia os dois era o monoteísmo. Mas eu digo, Freud errou quase tudo sobre o monoteísmo de Akenaton e Moisés, mas acertou em cheio ao reconhecer o Egito e sua história como inspiradores da teocracia judaica. Eu diria mais até do que teocracia, eu diria teodiceia, teocosmogonia judaica. Quer dizer, os judeus foram muito ajudados pelos egípcios e não reconhecem o crédito disso. Quase 90% do que vocês leem no Antigo Testamento se refere a Egito, mas ele não é citado quase. Eu fiz um gráfico para mostrar que, como eu disse lá no início, os deuses pareciam ter abandonado os homens. Eu acredito que o tenham feito totalmente. Mas se eu fizer um timeline aqui e eu voltar 12 mil anos antes do presente, eu vou ver que inumanos e humanos emparelhavam, aspas, em população. Já de 8.000 até 2.700, diminui bastante a presença, talvez numérica, dos inumanos e permanece ou aumenta a presença humana. O fim da era da transfiguração mesmo é 2700. Por que 2700? Eu pego os 2.000 anos do cristianismo e boto 640 anos, por isso que eu arredondo para 700. Tempo de Josias, do qual vou falar logo em seguida. Esse rei Josias decreta, não inventa, mas decreta a obrigatoriedade do culto a um Deus só. E até 1953, que é o ano aquele que os cientistas declararam este é o presente. E depois 2022, que está em aberto ainda, nós não sabemos como é que está essa proporção. Eu acredito que existam inumanos, sim, dentro do planeta Terra. Eles nos criaram, eles criaram a nossa civilização também. Então, uma nova teoria. A partir de 2700 a.C., início histórico do judaísmo, a espiritualidade mais antiga, de mais de 6.000 anos, foi sendo abolida no Ocidente, entre aspas. O monoteísmo, por decisão de um rei, Josias, que foi rei de 648 a 609, foi um ato de controle. Então, o controle religioso judeu, entretanto, desapareceu no ano 1, por força de um poder político, militar e econômico ainda maior, o de Roma, que instituiu a ideologia cristã. Eu disse, Roma instituiu a ideologia cristã. Mas o monoteísmo foi mantido, garantindo que a espiritualidade primordial permanecesse esquecida. Esquece tudo mais, mas não esquece o meu Deus. Não foi preciso fazer um novo Deus no momento do aparecimento de, aspas, Jesus, aspas, na história. O mundo veio assim a conhecer a ressurreição pós-morte, uma ressurreição sangrenta e dolorosa. Isso como um escárnio aos judeus, derrotados na guerra de 66 e 70. Eu adoto a tese que aquilo foi um escárnio. Fazer sangue correr na frente dos olhos dos judeus. Nada pior para o judeu raiz tradicional do que sangue correndo. Eu não gosto de sangue. Matava-se o renascimento voluntário de sua perfeição, a transfiguração, aquilo que pode ser feito por indivíduos ou em escolas de iniciados, como eu mostrei no início, ou a transformação do iniciado em uma estrela brilhante. Isso acabava. Desde então, século I, a ressurreição em vida foi retirada da história humana e tratada como uma cerimônia fúnebre comum, ordinária. Essa é a ideia que os historiadores dos últimos 500 anos têm colocado na nossa cabeça. Que a única ressurreição é aquela de Jesus, sangrenta, dolorosa, para a última vergonha dos judeus. Em 2 Reis 23, se extrai a personagem histórica chamado Josias, o rei Josias.
Então, se nós voltarmos 2.700 anos atrás, nós vamos encontrar em Israel uma retroescavadeira, como é que se chama? Uma retro, uma moto niveladora, que esmaga tudo isso que vocês estão vendo aqui. Essa é a construção do Ocidente, como a gente chama hoje. Um Ocidente que tem um passado greco-romano, do ponto de vista histórico clássico, tem um passado teológico judaico, mas com uma coisa nova, um filho de Deus. O que antes, todos os faraós se diziam filhos de Deus, todos os primeiros reis assim se diziam filhos dos Anunnaki, eles se diziam filhos de Deus, mas tem um que assegura que é filho de Deus. Os romanos asseguram isso para nós. A transfiguração, infiel da transfiguração, é o texto que lembra lá no início disse: vou me antecipar e vou deixar antes essa mesma imagem aqui que vocês estão vendo agora. A expansão da consciência humana, no processo de sua transfiguração, utilizou uma geometria própria e específica, uma techné, que foi sendo esquecida com o tempo. Ao cabo de alguns milênios, a humanidade, já distante dos seus editores, esqueceu a receita ao admitir como verdades sagradas os sistemas de crenças que, por fim, aboliram a transfiguração original. Acabou-se a era da transfiguração. Há 10.000 anos atrás, o objetivo espiritual máximo era renascer para uma outra vida, um outro mundo, como diziam os egípcios. Era a ressurreição em vida da pessoa. Havia uma técnica para isso. No Egito, esse outro mundo era o Amduat. Por milênios, essa tradição se espalhou pelos povos. Roma, no século I, deu fim a tudo isso ao criar os evangelhos da ressurreição pós-morte e sangrenta. Algo inédito no planeta Terra. Em um só golpe ideológico, liquidava com o perigo judeu o gnosticismo místico, primeiro judaico, depois cristão, e a tradição mais sagrada da antiguidade. Foi um golpe político, militar e econômico, foi um golpe geopolítico. Não conhecemos outro exemplo no planeta até agora, algo que tenha mudado tanto uma civilização. Roma, entretanto, teve que ser ajudada por quem conhecia os textos judeus do século VII em diante. Textos judeus mesmo são do século VII em diante. Século VI a.C., século V a.C., século IV a.C., ainda está se escrevendo sobre um passado remoto que nunca existiu. Não para os judeus, mas existiu para outros povos. É que a nação judaica, agora, depois do cativeiro, agora a nação judaica, os judeus, de fato, antes eram israelitas, precisavam de uma afirmação histórica, de uma história de um povo, de uma nação, e já tinha um território, tinha um povo, agora tinha uma nação, e agora tinha mais do que isso, tinha uma ideologia ou uma teologia própria. A ajuda recebida que os romanos tiveram de judeus ilustres e sábios foi no sentido de como se pode criar uma religião nova. Lembra da minha provocação ali, que eu pedi ajuda, como é que se faz uma religião nova? O antecedente disso foi a obrigatoriedade do monoteísmo pelo decreto do rei Josias, em 640, como eu disse. E a primeira evidência dessa ideia, como se sabe, remonta ao século XIV, com o rei Akenaton. Aqui nesse contexto, tanto Akenaton quanto Josias usaram de uma simplificação brutal e radical da espiritualidade milenar anterior. O primeiro passo tinha sido dado. Então, isso nos remete a uma outra questão. Qual a relevância do judaísmo, da religião, então, do judaísmo no tempo? Eu fiz um gráfico baseado nesses argumentos e nessas teorias para mostrar que lá no ano 640 chega ao máximo a importância do judaísmo. Jeová, Javé, Yahweh é o único Deus. O único Deus que pode ser adorado no templo de Jerusalém. Outros deuses ficaram proibidos a partir desse ano.
Mas isso veio caindo. Veio caindo pelo simples motivo que Israel logo vai ser invadida por babilônios, vai ser destruída, depois por persas, e depois os helenos vão invadir também Israel, e depois os romanos vão invadir Israel. Israel não tem mais nada. Até o momento que surge a guerra dos romanos contra os judeus, 66, 73, e aí foi o fim do judaísmo. Eles têm que dar no pé, sair pelo mundo e se transformam em rabinos. O judaísmo passa a ser rabinismo. Cada um daqueles leva nas costas a tradição judaica inteira. Ele tem que representar Abraão, Moisés. Então, reparem, mas os profetas, a carga dos rabinos se espalhou pelo mundo. Mas o judaísmo em si mesmo diminuiu drasticamente, como até hoje é uma religião deste tamanhozinho. Eu disse deste tamanhozinho. Consultem no Google. O Google do Zuckerberg está ali. O Zuckerberg está ali. Consulte a mídia dos Rothschild, dos Rockefeller. Consultem, está ali. O tamanho do judaísmo é deste tamanho. Não passa de 15 a 20 milhões de pessoas no mundo. Aliás, judeus mesmo, de origem judaica, israelenses, não, israelenses não, judeus mesmo, são muito poucos, né? Porém, com a ajuda romana, com a criação do cristianismo, como eu disse, eles aproveitaram o Deus anterior, aquilo ganhou um novo impulso. Então, nesse gráfico que está muito simplificado, de 73 depois de Cristo, fim do perigo judeu e fim de qualquer outra religião, na verdade, que não seja o cristianismo. É o desaparecimento do mitraísmo, do culto de aves, os gnósticos são perseguidos até a morte. Daí vamos até o século V, quando Roma deixa de ser aquela potência toda, e ali se impulsiona a Igreja Católica. O ano clássico é, como sabe, ano 800. Mas isso vai até o século XVIII, até a Revolução Francesa. Ali, por um outro motivo, o surgimento do ateísmo no mundo, a religião católica começa a sofrer um revés, o segundo revés. O primeiro foi com a reforma protestante do Lutero, no século XVI. Mas no século XVIII há um declínio que vem vindo. Por isso, o judaísmo só foi relevante mesmo lá em 640 a.C. Depois, ele só é falado e só teve uma sobrevida por conta do catolicismo, por causa da Bíblia Católica, da Igreja Católica. A Igreja Católica é que sustenta o judaísmo. Então, monoteísmo, 640, derrota para os romanos, 73 depois de Cristo, está errado aqui no texto. Impulsão cristã, século V. Impulsão católica e protestante, século XVI. E o declínio a partir do século XVIII, do judaísmo. E o cristianismo? O cristianismo, ele é romano. O cristianismo é um sincretismo judaico-pagão, uma ideologia romana. Ele foi flaviano, na época dos imperadores Flávios, de 73 até o ano 100. Depois Antonino, Nerva, né? De 96 a 192. Aí temos grandes imperadores e cultos, por exemplo, Trajano, Adriano. A ideologia cristã, a teologia cristã hebraica, ela surge a partir do ano 200. E ela vai se desenvolver até o ano 800 com a criação da Igreja Católica. Então a Igreja Católica vai de 800 a 1500, única. Aí vem o protestantismo, e nós temos de 1500 até os tempos de hoje, os cristãos protestantes. O cristianismo começa com uma ideologia. No segundo século, do ano 200 em diante, melhor dizendo, ele caminha por suas próprias pernas, ele ganha corpo. E isso já se transforma aí sim numa teologia cristã. O que nós devemos, o que a humanidade toda deve ao cristianismo é dali em diante. E não pelo motivo original, Cristo. Reparem, eu não preciso de Cristo para afirmar a importância do cristianismo. Separe um nome, o nome pode ser uma ficção.
Vários desses nomes são fictícios, mas o que importa é a tradição. Uma tradição de 2000 anos não pode ser jogada fora. O que a gente está assistindo hoje, com pesar, com muito pesar, vendo igrejas católicas sendo queimadas e ninguém faz nada para evitar, é o decaimento dessa religião. O cristianismo está decrescendo mesmo. Mas como ele ainda é majoritário, se a gente pegar as 4 partes, como vocês vão ver mais adiante, eu vou ver que tem pelo menos 1/4 da humanidade, é muito pesado, tem 2 bilhões, mais de 2 bilhões de seguidores do cristianismo. Então, essa inércia é muito grande, mas é uma inércia sempre declinante. Com mais tempo, nós vamos ver isso virar fumaça. Eu não vou estar aí para ver, nem vocês que estão me vendo, mas isso vai acontecer, porque isso já aconteceu antes. A ideologia romana, anti-judaica e anti-gnóstica, destruiu tudo isso ao criar o renascimento pós-morte sangrento. De Osíris a Tamuz, de Mitras a Dionísio, Apolo, Atis e Adonis, sobreviveu a versão romana. É isso que nós temos. Isso para nós é tudo, para nós cristãos é tudo. Mas isso não é história. Isso é um sistema de crenças que está dentro da história. A história é maior, a pré-história é maior e não é conhecida. Agora as crenças ninguém duvida delas. Aqui tem um quadro que eu tentei fazer uma figura de um romano pisando nos judeus no século I. Os romanos ajudando a igreja, aquela primeira igreja do século II até o V, é quando Roma para de ser influente. Já um pulo para o século XII, século XIII, tempo de São Tomás, quando já tem uma coisa muito própria e tudo passa a ser da Igreja Católica. No século XIX a gente começa a ver a primeira objeção maçônica que vem por trás da Igreja, grande perigo no século XIX. E no século XX, além do perigo maçônico, é o perigo comunista. Aí entra em cena os jesuítas, que fecham os olhos para o incêndio das igrejas católicas. Os jesuítas não têm compromisso com isso. Uma palavrinha sobre os evangelhos. Os escritos eruditos romanos usavam a língua grega, a língua franca, culta da época. Isso explica convenientemente o Evangelion, as boas notícias de vitórias militares, uma clara alusão à vitória romana de Vespasiano na Guerra dos Romanos contra os Judeus, 66-73. A restrição do latim a Roma e as províncias indisputadas e pacificadas segregava as demais e as mantinha sob censura. A escrita, a língua latina era de Roma, para Roma. Nas províncias não era bem assim. Na província se aproveitava a língua mais franca que havia, ou a mais culta que havia, que era a língua grega. Então havia restrições no uso do latim, para falar e principalmente para escrever. Nada se escreveu no século I, senão um texto que sobreviveu de 24 linhas. Nada foi escrito no século I, com exceção de 24 linhas. Entenderam o que eu estou dizendo? O latim só se difundiu depois da pacificação total. E isso somente aconteceu a partir de 160 depois de Cristo. Começam a aparecer os textos em latim, não mais em grego. Embora imperadores como Adriano morava em Atenas, nasceu na Espanha, imperadores como Trajano gostavam de Atenas, reconstruíram Atenas. Hoje as ruas de Atenas têm o nome deles, né? Tem monumentos deles, Trajano e Adriano. Foram grandes imperadores e cultos, muito cultos. Estes começaram a dar importância para a língua latina e começam a desconfiar de textos que eles, olha, nós não inventamos esses textos são falsos. Ele estava se referindo aos 5.000 versões diferentes dos evangelhos, isso, a partir do século III, é uma montanha, existem 5.000 evangelhos.
evidentemente que é cópia da cópia da cópia da cópia da versão, da recensão, da cópia da versão, quer dizer, é um amontoado de editores, gente escrevendo em cima de textos, rabiscando, apagando, acrescentando. Virou esse monstrengo que chegou um momento no século XV, chega, vamos ficar só com os livrinhos, vamos botar o resto fora. Eu estou interessado nesse resto que foi jogado fora, os apócrifos e o pseudo-epígrafo. E estou muito interessado, sim, nos textos gnósticos. Muito interessado. A narrativa dos evangelhos, ela tende a responsabilizar os judeus e contra eles apresentar uma nova divindade, independente e própria, sem perder a ideia máter do Deus único. O monoteísmo serve ao controle político e nada mais. Ainda se questiona a validade de um proselitismo, conquistar adeptos religioso, né, que usa uma língua desconhecida ao povo ser analfabeto. É como se eu quisesse fundar um partido, vou lá para o Nordeste e falo e largo panfletos em alemão para as pessoas se inscreverem no meu partido. Ninguém vai me entender, eu não vou ter nenhum filiado nesse partido. Não se constrói uma religião usando língua que não é própria do povo. O fato é esse, isso é inegável. Ainda se questiona, então, a validade desse proselitismo com a língua equivocada. Isso denota, na verdade, uma criação literária a partir de classes políticas e culturais mais elevadas e poderosas. A igreja cristã é romana, sempre foi. Ela chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Não é a igreja de Jesus. Os católicos, me desculpem, Jesus não fundou religião nenhuma, nem teve tempo para isso, se é que houve tempo para Jesus. O renascimento pode ser ocultado, como foi, como representa esse escaravelho, o símbolo do renascimento em vida. Mas textos sagrados, bíblicos e quaisquer outros desaparecem no tempo, eles vão sumindo no tempo. A transfiguração de Jesus na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus 9, 2, 13, em Lucas 9, 28, 36, em Mateus 17, 2, 3, aliás, em Marcos 9, 2 e Mateus 17, 2, 3, existe a transfiguração de Jesus. Ali ele foi transfigurado diante deles, Elias e Moisés. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Parece Enoque diante de Deus, o Emenduranque diante de Anu. Presentes estavam, nesse quadro aqui fantástico, João, Pedro e Tiago. João, Pedro e Tiago estavam presentes nessa transfiguração. O quadro é de Giovanni Bellini. O autor do Evangelho de João, entretanto, esqueceu de mencionar o que São Tomás de Aquino dizia ser um dos 4 grandes acontecimentos da vida de Jesus, depois da crucificação, da ressurreição e da ascensão. A transfiguração não aparece em João. Mas nota, o apóstolo João estava presente. Ele está sentado, é o mais novinho deles ali, ele está sentado aos pés dos 3. João esqueceu, o autor de João esqueceu da transfiguração. Isso é um momento único na transfiguração do planeta Terra. E ele se esqueceu. O autor de João, um dos 3 João, tem 3 João, os 3 esqueceram da transfiguração. Isso produz uma brutal dissonância cognitiva em vocês. Eu estou consciente disso. A dissonância cognitiva é quando alguém está enfiando um alfinete naquele balão chamado sistema de crenças. A corrida vem para fechar o buraquinho, para não furar o balão. A dissonância cognitiva funciona assim, a nossa mente trabalha assim. Não pode ser verdade. Não quero ver isso. Tenho ódio de quem vê isso. Vamos jogar pedra no Carlos Alberto. Vamos fazer qualquer coisa. Nos deixe cegos, pelo amor de Deus. Tem alguém que está tentando arrancar a minha venda. É isso que eu fiz aqui.
presos na Terra, mas por quem? Por um sistema de crenças. Não se esqueça que sistemas de crenças não são apenas religiosos, são sistemas de crenças científicos também, existe paralelamente. Esse é o recado para esse vídeo. Estou muito perto do final. Acabei de entregar o pacote quase todo, que faz sentido para vocês. Quem me acompanhou desde o início, agora pode ter uma conclusão, pode extrair uma conclusão disso. Mas ainda vou procurar fazer um acabamento final, num texto bem menor, num vídeo menor, para deixar assinalados os pontos, como se fosse um sumário de um livro que a gente deixa no final.